Bom dia, pessoal, todos bem? Deixa eu colocar aqui o nome dessa live para as pessoas saberem do que nós estamos falando hoje. Eu vou falar sobre Deus, cotidiano e política. Talvez cotidiano não seja bem o que eu quero expressar hoje, nessa conversa aqui, mas eu acho que resume a palavra dia a dia, resume a palavra vida, resume a palavra rotina, e é um pouco disso que eu quero conversar hoje com vocês em relação a Deus, cotidiano e política. Bom dia, Murilo, tudo bem? Deixa eu convidar algumas pessoas aqui para participar da live, para ter mais pessoas para podermos discutir, né? Eu acho que faz parte. Vamos lá. Olha quantas pessoas. Pronto, eu acho que já deu. Bom dia! Então, assim, a ideia hoje é conversar um pouco sobre algumas coisas que motivam a espiritualidade e, no caso, a minha espiritualidade. Eu sempre falo que a partir do Sintonia, que é a prática que eu trabalho, a espiritualidade, ela não tem a ver com um templo, ela não tem a ver com a ideia institucional de Deus, mas ela tem a ver com... não seria um panteísmo, eu teria que definir melhor esse termo e esse conceito dentro do Sintonia. Está bem difícil para levantar da cama hoje. Imagino por que esteja difícil. Sexta-feira, sábado de manhã, são duas coisas que não casam bem. Então, assim, quando eu falo de espiritualidade, o que move a minha espiritualidade é Deus que habita todas as pessoas, de uma certa forma Deus que está em mim, que de uma certa forma, vamos imaginar que algumas pessoas já têm Deus bem acordado, você já tem consciência de Deus na sua vida. Então, eu me considero uma pessoa que já tem um pouco mais de consciência de Deus na minha vida. Deus, ele não está numa instituição, Deus não está numa igreja, Deus não está nos atos de caridade, Deus não está nos atos de... não está nessa situação toda, Deus não está aí. Deus está no dia a dia, na vida das pessoas. E como que eu penso Deus e pensei Deus e a espiritualidade durante essa semana? Eu gosto de assistir um programa que se chama Mais Que 8 Minutos, que é do Rafinha Bastos. Que é um cara que eu sigo lá desde os anos 2000, da década de 2000. E ele entrevistou uma pessoa essa semana, Maria Bopp, que ela fez uma série que está na Globoplay, chamada Bruna Surfistinha, e eu assisti essa série toda. E mais do que isso, ela tem um canal no YouTube e no Instagram, chamado Blogueirinha do Fim do Mundo. Bom dia, José, tudo bem? E aí, eu ouvindo a entrevista dela, ela se coloca como uma pessoa politicamente, eu estou falando de Deus, cotidiano e política, eu estou falando do meu cotidiano, e estou falando de Deus e de política agora.
ela se posiciona como sendo uma pessoa de esquerda dentro do aspecto político que nós temos. E ela, nessa entrevista, ela coloca que muitas vezes a tendência de quem é de esquerda ou de direita é se posicionar diante de uma situação. Então, lá atrás, quando nasceu a ideia de esquerda e direita, a direita, o pensamento da direita era de manter, de conservar os poderes, conservar o poder do rei, conservar o poder do patriarcado, por isso que essa palavra acontece tanto na nossa rotina hoje, no nosso dia a dia, era de manter as instituições como eram e fazer com que o povo, de uma certa forma, mantesse a realeza, mantesse o patriarcado, mantesse a burguesia e o povo trabalhando de forma geral. A esquerda ela surge como um questionamento do posicionamento de direita. E aí ela questiona, ela liberta, ela trabalha com direitos humanos, ela valoriza o poder do empregado, também valoriza o poder do patrão, mas pensa muito mais na valorização daquilo que o empregado produz, porque se o empregado não produzir, o patrão não tem dinheiro. Então tem um monte de discussões em cima disso. Bom dia, Adriana. Então, assim, o pensamento dela era no seguinte sentido. Eu, enquanto uma pessoa declaradamente de esquerda, que deveria pensar diálogo, que deveria conversar com as partes, muitas vezes eu me pego fazendo discurso e dando de dedo, como a Lumena, vamos voltar no BBB um pouco, que é cotidiano também, fazia durante a presença dela na casa. Ela era uma mulher preta, uma mulher de esquerda, uma mulher inteligente, e ela se viu na obrigação de dar de dedo e fazer discurso. Ela falou, então, hoje muitas vezes a esquerda, pegando isso, já vou mudar de assunto já, porque eu sei que incomoda, a esquerda, ao invés de tomar decisões, fica fazendo discurso. Ao invés de conversar, de dialogar, fica fazendo discurso. E é isso muitas vezes que eu avalio nesse processo todo. Ontem eu cheguei em casa um pouco chateado, e aí eu fui assistir uma série que eu demorei muito tempo para assistir, que se chama Lúcifer. E aí eu abri a Netflix e eu vi que estava com a última temporada, a 5ª temporada. E Lúcifer, essa série, ela bate muito, ela casa muito bem com todo o conceito de Deus, de Lúcifer, de Miguel, de toda essa questão celeste que a Sintonia trabalha. Então, Lúcifer, ele não é mau, Miguel não é de todo bom, e Deus, ele não se manifesta, Deus não interage. E nessa última temporada agora de Lúcifer, eu sugiro que vocês vejam tanto a entrevista do 8 Minutos, do Rafinha Bastos, com a Mari Bopp, como Lúcifer. Olha o link que eu estou fazendo aí, né? E na série, Deus se coloca agora para resolver a questão de conflito dos filhos. De Samael, que é Lúcifer, de Miguel, que é o anjo da Anunciação, e o outro anjo que eu não me lembro o nome agora. E Deus, ele se coloca numa situação que ele não interfere. Ele vai resolvendo os conflitos, mas ele não interfere. E aí, isso me deu uma alegria muito grande, porque imagina um programa, uma série de TV americana, que fala basicamente a mesma coisa que eu venho falando há 10 anos. Isso se chama campo morfogenético. É a teoria do 100º macaco. Quando o 100º macaco aqui fala alguma coisa, do outro lado, na outra ilha, na ilha B, o primeiro macaco começa
a ter ressonância com este pensamento e as coisas começam a acontecer. Então vamos imaginar que eu esteja com ressonância do lado de lá ou o lado de cá de ressonância, o lado de lá com ressonância do lado de cá, não importa. Mas eu fiquei muito feliz porque é uma ideia de Deus não institucionalizado, não o Deus das bancadas evangélicas, não o Deus das igrejas católicas, protestantes, não é um Deus institucionalizado, é um Deus que vem, se faz presente, mas não interfere. O tempo inteiro, os filhos e os demônios ali querem respostas. E Deus não dá. Porque se Deus der uma resposta, Ele vai interferir no livre-arbítrio. Então, pegando a questão do discurso, que a esquerda ou a direita muitas vezes faz, que é a questão da política, pegando a ideia de que Deus conversa sem falar muita coisa, mas expressando aquilo que Ele quer falar, é muito inteligente essa série. As coisas acontecem. Então, nós estamos vivendo hoje numa sociedade já saindo, eu já consigo ver a nossa sociedade saindo disso, deixando desse sistema polarizado, de bem e mal, esquerda e direita. As pessoas estão convergindo para um pensamento, e eu acho isso muito interessante. Já se discute no nosso país a questão de pensar na população, porque a população ela está estrangulada. Então, algumas coisas estão acontecendo no nosso país. Hoje, por exemplo, vai ter muita manifestação da esquerda em relação à direita. E aí, como você se posiciona diante disso? Como que você olha para isso? Como que você se coloca? Você é esquerda radical, você é direita radical, você é aquela pessoa que dialoga com as partes. Eu gosto também de ouvir uma pessoa, hoje eu estou falando de programa do que me molda, do que abre minha cabeça, da Gabriela Prioli. E ela conversava com, acho que o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, e o discurso dele, que acaba sendo de direita, que ele é de direita, acaba sendo muito mais de esquerda, porque é um discurso, uma fala que dialoga. Então, por mais que ele esteja na direita, ele fala, eu sou rico e eu tenho dinheiro, mas eu tenho que pensar em quem é menos favorecido do que eu, por causa disso, porque senão vai acontecer. E isso é fundamental. Tem a ver com o que eu falava esta semana em relação à opinião e julgamento. Quando ele faz isso, ele cria uma tranquilidade na fala. Então, quando essas coisas acontecem, quando Eduardo Leite se coloca, se eu tiver errado o nome dele, vocês me perdoem depois. Quando a Maria Bopp fala, quando o Rafinha Bastos, ele durante a vida toda, eu não conseguia ver isso, eu acompanho dele desde lá de trás, quando ele fazia o programa do Rafinha, o canal do Rafinha, alguma coisa assim, que ele tinha algumas ideias muito loucas. Eu não via ele como o radical que ele é. Então muitas pessoas consideram ele como sendo o macho escroto, consideram ele como sendo aquela pessoa que fala o que quer. Não, eu sempre vi ele como uma pessoa muito doce, e ele traz essa docilidade em si. E até com a Maria Bopp, eu vejo praticamente todas as entrevistas, com político, com prostituta, com garota de programa, e ele consegue extrair verdades e valores daquelas pessoas, daquelas situações. E ele, por mais que ele seja julgado, que muitas pessoas julgam sem fundamentação, então não é uma opinião, ele como sendo um macho escroto, como sendo radical, quando olham para ele de verdade, ele não é. E aí,
Aonde está Deus neste julgamento? Quando as igrejas, o Deus institucional, quando o Deus da política olha para as outras religiões, nós tivemos uma divisão muito grande das religiões há 2, 3 anos atrás. De algumas religiões querendo se sobrepor em relação a outras. O meu Deus é melhor que o seu salva mais que outros, tem que queimar e tacar fogo nessas igrejas, nessas religiões. E aí essas religiões, elas se posicionaram, e as pessoas começaram a se posicionar, e as pessoas estão se posicionando. Oi, Dani! Oi, Bianca! Oi, Rebeca! Como vocês estão? Oi, Thaís! Bom dia! Dani, eu preciso falar contigo, eu preciso ir para Palmas para falar contigo. E essas pessoas, voltando, se posicionaram, as religiões se posicionaram, as pessoas se posicionaram. Esses programas todos do Rafinha Bastos, o Mais Que 8 Minutos, as pessoas estão se posicionando e a nossa sociedade está mudando. Eu trabalho há praticamente 10 anos falando que o Sintonia, que é a técnica que eu trabalho, ela molda, ela prepara as pessoas para uma nova sociedade em formação. E hoje, as pessoas que vão para essas entrevistas, como a Maria Bopp, como a Amy White, como atrizes pornô, como a Rubinho Barrichello, falam de vida e falam abertamente. Então, política está mudando, sexualidade está mudando, profissão está mudando, posicionamento de vida está mudando. E isso tem muito a ver com a espiritualidade, porque é como você se relaciona com a sociedade, com o universo, com o planeta e com Deus. Então, trabalhar a espiritualidade, olhando para o cotidiano, olhando para a esquerda, para a direita, olhando para o centro, olhando para Deus, olhando para o posicionamento das pessoas, que por mais que você não concorde, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu conversava outro dia com o Murilo em relação à minha família, por exemplo. Os nossos pensamentos são divergentes, mas eu respeito o posicionamento deles, mas eu não quero aquilo para a minha vida. Assim como o meu pensamento não bate com o pensamento deles, e eu não sei se eles querem isso para a vida deles. E está tudo bem. Eu acho que o que define esse momento é de olhar para o posicionamento do outro, esquerda, direita, evangélico, católico, macumbeiro. Macumbeiro é feio falar, porque macumbeiro é bater o tambor só, o candomblecista, o umbandista. Olhar para o outro, ver a diferença e tá tudo bem. Tá tudo bem. O que eu vou fazer? Vou querer mudar a cabeça do outro? Não. O outro tem que buscar aquilo que ele precisa. E se ele não quiser, tá tudo bem. Vai cuidar da tua vida. Essa semana eu brincava com a Iris, que ela é minha nutricionista, e eu falava, guria, eu vou te dar um gato, porque ela cuida demais da minha vida, e ela tem que cuidar, porque ela é minha nutricionista. E eu falava isso brincando. Então, se alguém estiver cuidando demais da tua vida, se alguém estiver interferindo demais na tua vida, dá um gato. Porque ela vai ter 7 vidas para cuidar e vai esquecer da tua. Ela vai ter que amansar o gato, vai ter que adestrar o gato, em vez de querer adestrar a sua vida, querer cuidar da tua vida. Então, entenda essas questões que eu estou colocando para você. Deus, cotidiano e política se conversam. Nós temos que lembrar, Nelma, bom dia, Ariel, bom dia. Nós temos que lembrar o seguinte, essa situação que nós estamos vivendo hoje no nosso país é porque lá atrás se falava que política, religião não se discutia. Política, religião e futebol não se discutia. Se discute. Precisa ser discutido.
Muito se fala nos últimos anos de a responsabilidade é sua pela quantidade de mortes, a responsabilidade é sua, e acaba sendo. Porque se você não conversa de política, você acaba interferindo na vida das outras pessoas. E o problema não é do governo. A falta de vacina não é do governo. Nós temos que começar a entender os conceitos que nós temos na nossa cabeça. Se eu não responder, se eu não clarear isso aqui, eu já vou levar pedrada nesse momento. A responsabilidade pela quantidade de mortes que temos hoje não é do governo. A responsabilidade pela quantidade pela falta de vacinas não é do governo. O governo é uma instituição. A responsabilidade é de quem está dentro, de quem comanda. Assim como muitas vezes as religiões, elas são ótimas. O problema é de quem está à frente, de quem está com o microfone na mão. Então, dentro da espiritualidade, nós temos que começar a definir quem tem poder. Bom dia! Espaço Reviver, eu não sei se é a Dani ou a Solange, saudade de vocês. Não sei se é a Dani. Dani, eu ia atrás essa semana ainda daquilo que eu estou te devendo, mas estamos em bandeira vermelha de novo, tá? Só para te alertar, que eu tenho ido e não tenho encontrado. Então, assim, nós temos que entender a responsabilidade daquilo. Quando nós dizemos a culpa, a responsabilidade é do governo, nós estamos colocando todo mundo que nos governa. E não é assim. Existem pessoas conscientes e responsáveis dentro do governo. E existem pessoas que são ligadas a se manter no lugar de privilégios, que estão também no governo. Então nós temos que começar a definir, porque quando fala assim, as pessoas que nos governam não prestam, político não presta, nós estamos colocando todo mundo no mesmo saco, e isso não é uma verdade. Então, outro dia, até eu questionava, e tenho que questionar num desses programas que eu assistia, estavam falando de constelação. E ele falou, não, você não tem que procurar constelação, você tem que procurar um psicólogo, onde já se viu. Eu falei, é falta de informação. É a mesma coisa que falar que as terapias integrativas e que a constelação não ajuda nada nem ninguém. Não é assim que funciona. Então, nós temos que começar a dar nome aos bois. Então, entender os pensamentos de Deus dentro de cada religião. Dentro de cada religião, eu vou começar a ir dividindo agora de novo, Deus, ele é visto a partir de cada uma das religiões. Então, se eu sou protestante, lá atrás, as igrejas protestantes históricas, presbiteriana, metodista, luterana, tá? Tem um ponto de vista em relação a Deus. Se eu sou protestante, mas sou das igrejas renovadas, que aí vem quadrangular, vem outras tantas, vem Deus é amor, vem universal do reino de Deus, Deus se apresenta com uma outra roupagem, por exemplo, da teoria da prosperidade. Então, lá atrás nas igrejas históricas, Deus é passado de uma forma em que ele é amor, ele é acolhimento. As novas já se trabalham com uma ideia mais de coaching. Deus vai te dar dinheiro, vai te dar prosperidade. Não também relativizando os coaches, entende o que eu estou falando? Mas o coaching ele trabalha com foco na prosperidade, foco no seu objetivo, foco naquilo que você quer. E essas igrejas neopentecostais, renovadas, digamos assim, buscam um pouco trazer essa informação. Então, entenda que eu não estou relativizando, não estou colocando todo mundo no mesmo saco. Se você vai para a igreja católica, Deus é colocado de outra forma. Se você vai para a Umbanda, Deus tem outra imagem. E se você vai para o Candomblé, Deus tem outra imagem ainda.
Pessoal, vocês estão acompanhando a minha linha de raciocínio, que eu já estou indo para os momentos finais. Me digam aí se vocês têm dúvidas ou não. Legal, vários corações, está rápido a internet então hoje. Tá. Se tiver algum questionamento, me manda também que eu já vou falando sobre isso. Eu gostaria que vocês avaliassem tudo isso que eu estou falando, para vocês verem se serve ou não. Se não serve, tá tudo bem, tá? Eu só estou expondo uma linha de pensamento que é a partir daquilo que eu faço e daquilo que eu trabalho. No cotidiano, Deus e política se conversam, sim. Temos que ter opinião, sim, porque senão nós vamos ser alienados. Porque senão, entenda, Deus, olha o que eu vou falar, Deus, ele é visto como aquele que vai nos salvar. Os judeus ainda esperam o Deus da redenção, o Deus da salvação. E esse pensamento, de certa forma, é passado para nós, porque os judeus, eles esperam a vinda do Messias. Nós, enquanto cristãos, estamos esperando o retorno daquele que foi passado para a gente, que já veio, que é Jesus. Então, a sociedade como um todo, os formadores de opinião como um todo, as duas das maiores religiões, estão esperando o Salvador ou esperando a vinda do Salvador. Então, na nossa cabeça, nós estamos o tempo inteiro esperando um Pai de todos, aquele que vai levar a gente para a terra onde corre leite e mel, aquele que vai salvar a economia. Nós vamos esperar aquele que vai fazer com que tenhamos todos em comum, E aí, nós vamos colocar em pessoas valores que aquelas pessoas não têm condições de administrar aqueles valores. E volta lá no início da minha fala. Deus, ele vem no meu cotidiano se mostrando a partir das pessoas. Deus, ele vem a partir das pessoas, uma visão meio panteísta, digamos assim, ou humanista, ou eu tenho que definir bem esse conceito. O Deus que habita nas outras pessoas vem falar com a minha parcela divina. Deus, ele não fala através da Bíblia. Para mim, não. Deus não fala através da Bíblia. Muitas vezes, eu fui seminarista por um tempo e eu convivi com algumas aldeias durante alguns pensamentos indígenas. E eles não tinham lido a Bíblia. E eles falavam de Deus. O candomblé, por exemplo, não usa a Bíblia, mas fala de Deus. Então, para mim, no meu entendimento, a Bíblia é só uma ferramenta que pode ser dispensada ou não. Eu tenho aqui, para eu cortar minha melancia, uma faca e um garfo, que eu posso utilizar a faca para cortar a melancia, ou então eu posso usar, como muitos de nós já usaram, o garfo para cortar a melancia. A Bíblia, ela acaba sendo uma ferramenta para se chegar a Deus. Mas nós podemos chegar a Deus ouvindo as pessoas no nosso cotidiano, respeitando as pessoas no nosso cotidiano, conversando de política, de futebol e de religião, entendendo o pensamento das outras pessoas, entendendo o pensamento das outras denominações. É só mais uma ferramenta. E por mais que aquele Deus do candomblé, que é negro, que aceita sacrifício, como Deus cristão já aceitou lá atrás, para mim não faça ressonância, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, hoje nós temos que entender que... outro dia me perguntavam isso, da diferença do Deus do candomblé e da diferença do Deus cristão. O Deus do candomblé, ele aceita sacrifícios.
E esse sacrifício é feito a partir de acender vela, a partir de oferecer uma farofa, a partir de oferecer um animal. E o Deus cristão, ele se faz sacrifício todos os dias. Então, ele lembra o tempo inteiro que ele deu a vida dele. Ele lembra, então, o tempo inteiro. No candomblé, por exemplo, se fala do sangue do cabrito, do sangue da galinha. Aqui no cristianismo se fala do Deus que deu sangue, do Deus que deu corpo. Vocês entendem que não tem muita diferença? Só muda a perspectiva. Você pode até não concordar com o que eu estou falando, e está tudo bem. Mas concorda que o sacrifício, ele entra nas duas religiões? Sim ou não? Me dá um ok aí, ou senão eu já falo, Paulo, eu não concordo, e já coloco seu posicionamento também. O sacrifício, ele existe em todas as religiões. Assim como o pensamento político de querer fazer o melhor para todos ou não, também está na política. E Deus, política e futebol estão no nosso cotidiano. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. E essas três coisas, Deus, cotidiano e política, mexem com a nossa espiritualidade. Porque a espiritualidade é o desejo de você construir um mundo melhor, de você se aproximar de Deus. E se você, quando encontra o seu semelhante, um outro ser humano, e você discute com ele, você se afasta de Deus. Quando você julga o outro e aponta o dedo, você coloca um distanciamento, por mais que seja um dedo, entre você e o outro. Se você chega no outro com o peito aberto, quando o outro chega em você com o peito aberto, vocês se aproximam. Se um vem apontando e o outro vem apontando, vocês vão lutar espada com os dedos o resto da vida. Então, entendam que a espiritualidade, ela passa pelo nosso posicionamento de vida, pelo posicionamento político, pelas pessoas que passam na nossa vida e por aquilo que nós queremos construir com essas informações. Acompanharam minha linha de raciocínio hoje, pessoal, em termos de espiritualidade? Sim, não, talvez. Qual o posicionamento de vocês? Me digam aí o que vocês estão pensando. Como está o cotidiano de vocês? Como está a vida política de vocês? Como está a opinião de vocês? Vou continuar com o meu café, que eu acordei bem atrasado hoje. Pensem, reflitam sobre isso e vamos conversando, tá bom? Bom final de semana, beijo para vocês e pensem em viver a espiritualidade quando se encontrarem com o outro, seja na política, seja na religião ou seja no cotidiano, tá bom? Fiquem bem, tchau, tchau e bom final de semana.